Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. No episódio de hoje abordaremos um dos grandes temas que assola quem tenta ganhar massa muscular, a questão do superávit calórico num processo de bulking. Começaremos por esclarecer o que é isto do bulking, qual o racional para se aumentar em calorias num processo de hipertrofia muscular, assumindo que faz sentido que se tem que aumentar as calorias, quanto é que se deve aumentar e quais são as recomendações nesse sentido, o que nos mostram os diferentes estudos sobre as vantagens de ter um superávit e, mais uma vez, assumindo que faz sentido aumentar calorias, se deve ser à custa de hidratos de carbono, de gorduras ou mesmo de proteínas. E por último, se devemos fazer primeiro um bulking ou um cutting em quem quer, em simultâneo, ganhar massa muscular, mas também perder alguma massa gorda. E por fim, depois farei umas considerações finais aqui com uma vertente um bocadinho mais prática. E começamos então por tentar definir o que é isto de bulking, ou, pela uma forma mais portuguesa de o dizer, um bulking. Ora, o processo de bulking pode traduzir-se como um aumento de volume, e esta fase caracteriza-se pelo foco total neste aumento de peso, à custa principalmente do ganho de massa muscular, e para isso a sua principal característica passa pelo aumento das calorias diárias ingeridas, porque se acredita que isso facilitará o processo de hipertrofia muscular. Este processo de bulking é frequentemente alternado então com uma fase de cutting, onde as calorias são reduzidas de forma a promover a perda de massa gorda que possa eventualmente ter acontecido no processo de bulking. Em termos de duração de cada fase, é altamente dependente da necessidade de ganho de peso ou de perda de massa gorda. E nos fisiculturistas, por exemplo, também dependerá da própria agenda competitiva. Que o treino é o principal estímulo para o crescimento muscular, não parece haver grandes dúvidas. Mas também não parece haver grandes dúvidas de que a nutrição influencia a magnitude dessa resposta ao exercício. Ou seja, com o mesmo estímulo de treino, podemos ter resultados diferentes dependendo da adequação do plano nutricional. E a ingestão energética diária, ou seja, as calorias ingeridas todos os dias, parecem ser um dos pontos que merece discussão. Se fizermos uma pesquisa muito rápida pela internet, veremos centenas de artigos sobre o tema, curiosamente todos eles muito semelhantes uns aos outros, o que dá até a ideia de que se vão inspirando uns nos outros, e que recomendam que a ingestão energética diária deve estar aumentada em 10 a 20% relativamente ao que é o gasto calórico diário. E porquê este aumento? Qual é o racional teórico para se aumentar em calorias? Bem, numa fase inicial da investigação, achava-se que ingerir mais calorias levaria a alterações hormonais que, por seu lado, favoreciam um crescimento muscular. E ainda que pareça haver um ligeiro aumento de hormonas anabólicas, ou seja, das que à partida favoreceriam o crescimento muscular, não parece haver grande relevância deste mecanismo. Portanto, há de haver uma outra justificação que não esta. E o que se sabe atualmente é que a construção do novo tecido muscular é um processo energeticamente dispendioso, ou seja, são necessárias calorias para sustentá-lo. Até porque o treino de força aumenta as calorias gastas, assim como comer mais também leva a que se gaste mais energia no processo digestivo. Por outro lado, há estudos a mostrar que estar em déficit calórico compromete os ganhos de massa muscular, principalmente com déficits superiores a 500 calorias por dia. A dúvida é, já sabemos que o déficit calórico não ajuda e que até há um aumento do gasto calórico associado ao processo de hipertrofia. Portanto, devemos aumentar calorias para facilitar a hipertrofia? Se sim, quantas? E quanto maior o superávit, mais se potencia a hipertrofia? Vamos já seguir para estas respostas. Temos 2 artigos de revisão com recomendações de ingestão calórica em quem tenta ganhar massa muscular. E ambos dividem as suas recomendações em 2 níveis, para quem está agora a iniciar o seu treino de força e para quem já tem experiência de treino. E é nos iniciantes que se propõe um maior aumento da ingestão calórica, um maior superávit calórico, por um motivo muito simples. É que quem está a começar a treinar agora terá um ganho de massa muscular bem maior, bem mais rápido do que nos atletas que já treinam há muito tempo e que já não respondem ao estímulo da mesma forma e até porque já estarão eventualmente mais próximos do limite da muscularidade que a própria genética lhes impõe. Mas os artigos diferem num ponto muito importante. É na magnitude deste superávit. Um dos artigos sugere 5 a 10% de superávit em quem já é treinado e 10 a 20% em quem está a iniciar agora.
Ora, o segundo artigo duplica estes intervalos. 10 a 20% em quem já tem experiência de treino, 20 a 40% para quem está numa fase inicial. Repare-se, 40% pode significar um superávit bem superior a 1000 calorias na maior parte dos casos. E esta diferença enorme de recomendações entre dois artigos, que estão separados por meses na data da sua publicação, mostra bem o quão às cegas ainda estamos neste tema, ainda estamos numa fase muito exploratória. Mas passemos das guidelines para a análise dos artigos individuais que avaliam o impacto dos superávites diferentes no ganho de massa muscular e na variação de massa gorda. E até à data, existem 4 bons artigos que avaliam diferentes graus de superávit na composição corporal, em pessoas com experiência de treino, pelo menos, de treino de força, e alguns deles até atletas de elite de desportos que incluem treino de força nas suas rotinas. Um dos estudos comparou um grupo que não aumentava as calorias com um grupo que aumentou 500 calorias. No outro compararam um pequeno superávit, 5%, com um superávit mais modesto, 15%, e até com um grupo que não aumentou calorias. Num outro trabalho, criaram ainda um superávit leve, de cerca de 300 calorias, num dos grupos, e no outro um mais moderado de 700. Por último, num trabalho realizado em bodybuilders, comparou-se um superávit de mais de 1000 calorias com um superávit muito ligeiro. Conclusões. Destes 4 estudos, 3 deles mostram que maior superávit não leva a maiores ganhos de massa magra ou massa muscular. Pelo contrário, levou foi a maiores ganhos de massa gorda. Ou seja, estar em superávit foi prejudicial para aumentar a muscularidade sem grandes ganhos de massa gorda. Já no quarto trabalho, o dos bodybuilders, ter 1000 calorias a mais de facto permitiu aumentar um pouco mais a massa muscular relativamente ao outro grupo. No caso, quem teve 1000 calorias a mais aumentou 1 kg de massa muscular neste período de tempo, o outro grupo aumentou apenas meio quilo. Mas repare-se, o grupo que aumentou meio quilo de massa muscular não teve ganhos de massa gorda, enquanto que o grupo que aumentou 1000 calorias aumentou em 8% o seu valor de gordura corporal. Portanto, ainda que possa fazer sentido criar um superávit porque o processo de hipertrofia é dispendioso, é necessário ter cautela na magnitude deste superávit, sob risco de não acrescentarmos grande coisa ao processo de ganho muscular e de apenas engordarmos os pacientes com quem estamos a trabalhar. Depois põe-se a questão: se vamos fazer superávit, vai ser então à custa de proteínas, de hidratos de carbono ou de gorduras? E há 2 trabalhos que nos respondem muito bem a isto. No primeiro, um grupo de militares foi colocado com um superávit de 1000 calorias, mas com variações nas proporções de proteínas e de hidratos de carbono. Conclusão: os 3 grupos ganharam 3,5 kg de massa magra e ganharam 2,5 kg de massa gorda durante o processo, sem quaisquer diferenças entre si. Ou seja, aumentar mais à proteína ou mais aos hidratos de carbono foi exatamente a mesma coisa. Num outro estudo, em que também se deu um superávit de cerca de 1000 calorias, integralmente sob a forma de proteína num dos grupos e com maior preponderância de hidratos de carbono no outro. A verdade é que também não verificaram quaisquer diferenças entre grupos. Portanto, são 2 estudos com uma metodologia semelhante a mostrar que é indiferente aumentar mais num ou noutro macronutriente. Mais importante, parece-me a mim, que pensar nos nutrientes em que vamos aumentar, na criação do superávit, podemos focar-nos mais na qualidade nutricional, ou seja, que alimentos melhoram a saúde a longo prazo. O que é que está mais em falta na alimentação de base desta pessoa? Para além disto, o que é que ela mais gosta, do que é que tem sentido falta? É que incorporar prazer nos planos alimentares é claramente um fator de sucesso e que vai aumentar a adesão a longo prazo. No meu caso, por exemplo, o que mais facilitaria a adesão a longo prazo seria pedir-me para comer 60 gramas de chocolate com 70% de cacau por dia e dessa forma eu teria um superávit de 300 calorias. E em quem não tiver qualquer preferência em particular, avançamos então pela qualidade e interesse nutricional dos alimentos. Aumentar o consumo de fruta, de frutos oleaginosos, de sementes oleaginosas, leguminosas como o grão, lentilhas, feijão, azeite em cru é também uma excelente opção, ou até mesmo cereais integrais. Se estivermos a falar de alguém que tem dificuldades em aumentar o seu aporte calórico sob risco de ficar infartado, então teremos de escolher soluções de maior densidade nutricional. E das que eu referi, aumentar o azeite no tempero dos hortícolas ou até na própria sopa, ou considerar mais frutos oleaginosos e manteigas desses mesmos frutos, nomeadamente a manteiga de amendoim é aqui a mais conhecida. Por último, temos aqui a questão de se devemos
Começar por uma fase de bulking ou uma fase de cutting em quem quer ganhar massa muscular, mas também perder alguma massa gorda? E a resposta a esta questão vai depender de vários fatores, nomeadamente do nível de massa gorda inicial. É que se a massa gorda for relativamente baixa, não há dúvidas que se deve iniciar com um bulking. É o caso dos chamados hard gainers, por exemplo. Já se a pessoa estiver com um nível moderado de massa gorda, ou seja, não está demasiado elevada, mas também não está no ponto ideal, de acordo com aquela expectativa individual. Então temos de perguntar o que é que incomoda mais de momento. Se é o nível de massa muscular não estar tão alto quanto gostaria, ou se é o nível de massa gorda não estar tão baixo quanto desejaria. E acredito que o melhor caminho seja ir ao encontro da sensação de que cada pessoa tem deste ponto de vista. Se alguém se sente altamente desconfortável com a massa gorda em determinado momento, e se ela estiver de facto elevada e com potencial de melhoria, pode ser mais importante começar com uma fase de cutting, portanto com um déficit calórico de forma a promover essa perda. E se o déficit for ligeiro, não muito exagerado, o treino de força for muito bom e toda a ingestão nutricional bem programada, é até possível que se dê a recomposição corporal, ou seja, o ganho de massa muscular e perda de gordura em simultâneo. E aqui a experiência de treino conta para o potencial resultado. É que é muito mais fácil que a recomposição corporal ocorra em quem está agora a começar a treinar e que tem muito potencial de ganho de massa muscular e muito mais difícil em quem já treina há muito tempo e está próximo do seu limite genético de muscularidade. Antes de passarmos às considerações finais e práticas, lembro apenas que este podcast está presente em várias plataformas. Se estiverem a gostar do conteúdo, deixem o vosso feedback. Comentários, avaliação do podcast ou através mesmo da partilha com amigos e conhecidos. O vosso feedback é realmente importante para me dar alento para a produção dos próximos episódios. Vamos então concluir com 3 questões fundamentais. Antes de aplicarmos um grande superávit em alguém que está estagnado no processo de ganho de músculo, é necessário avaliar e pôr em perspectiva estas 3 questões. O plano está a ser cumprido de forma consistente? O treino está a ser devidamente programado? E aqui, que me desculpe quem programa o seu próprio treino, mas ler umas coisas na internet não dá equivalência a ser personal trainer e conseguir fazer prescrição de exercício. Portanto, rever o treino é provavelmente o ponto mais fundamental em quem está estagnado, antes até de rever o plano nutricional. Por último, não estará já a pessoa muito perto do limite que a genética lhe impõe, do ponto de vista da muscularidade? É que, se for o caso, o melhor poderá ser rever objetivos e até gerir as próprias expectativas. Dito isto, é fundamental um bom acompanhamento nutricional, um bom acompanhamento na programação de treino para quem quer ganhar esta massa muscular e com monitorização frequente da evolução da composição corporal, porque é a partir desta monitorização frequente que se vão fazendo os ajustes e tentando novas estratégias desde que haja margem para isso. Por hoje é tudo e até ao próximo episódio.